Aqui é o Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um Casos da Semana. Uma vez por semana, aos sábados, eu gravo esse vídeo comentando alguns dos casos mais interessantes que eu atendi na semana. Então, se você é novo aqui no canal, né, saiba que todas as terças à noite entro ao vivo aqui no YouTube para responder perguntas. Segundas e quintas entra vídeo novo aqui no canal. Nas sextas eu entro ao vivo no meu Instagram também para responder perguntas ao vivo. Então já segue lá, @Dr. Jonas Catunda, né? Esse quadro, Casos da Semana, eu acho que já está completando 2 meses que eu comecei e tenho tido bons feedbacks, né? Quem assiste tem gostado bastante, porque é uma forma diferente de eu gravar os vídeos aqui. Geralmente nas lives eu fico respondendo perguntas e nos vídeos de segunda e quinta eu pego um comentário, que a pessoa deixou um comentário, uma pergunta, e gravo um vídeo respondendo a pergunta, né? Então nesses vídeos aqui eu não respondo uma pergunta, eu comento casos que eu atendi e acabo aprofundando mais do que na pergunta, porque não tem justamente uma pergunta, né? Nas lives eu tento responder o máximo de perguntas possíveis para realmente, né, não deixar nenhuma pergunta não respondida. Eu fico muito incomodado, porque nas minhas lives geralmente tem 100 pessoas, 200 pessoas, são muitas perguntas, e aí eu fico assim meio que chateado por não conseguir responder todo mundo, mas fazer o que, né? Não dá, né? Muita gente, né? Então aqui não tem pergunta, mas temas variados. Essa semana eu atendi muitos pacientes novos, pacientes seguidores que viraram pacientes, né? A maioria dos meus pacientes hoje em dia, eles vêm através disso aqui, do YouTube, do Instagram. A pessoa às vezes já me assiste há um bom tempo, quase um ano ou mais, e até que um dia decide agendar um atendimento para que eu avalie os casos, né? Porque é muito diferente só ouvir as minhas explicações, mas é diferente quando eu sento para ver os exames da pessoa, discutir o caso dela e aprofundar realmente para entender qual é o estadiamento do câncer, qual é o melhor tratamento, o resultado, né? Interpretar os resultados de PCI, resultado de biópsia, porque às vezes na correria do dia a dia essa pessoa não conseguiu ter a resposta ali na consulta. E essa semana atendi muitos pacientes de nódulo na tireoide, muitos casos novos de nódulo na tireoide. Algo importante que eu explico para todo paciente meu: nódulo na tireoide é um problema muito comum e que provavelmente essa pessoa que acabou de descobrir esse nódulo já tinha o nódulo há muitos anos. É comum ele não causar nenhum sintoma, principalmente quando ele é pequeno, e não existe nenhum tratamento para desmanchar o nódulo, um remédio para o nódulo diminuir ou desaparecer. O único cuidado que nós precisamos ter é saber diferenciar quando é para operar ou não, porque a maioria dos casos de nódulo na tireoide tem indicação de cirurgia, ou quer dizer, tem indicação de acompanhar, e apenas alguns casos vão ter indicação de cirurgia. Os casos que têm indicação de cirurgia, geralmente na primeira consulta a gente já consegue ter uma boa diferenciação, já consegue ver se aquele caso é cirúrgico ou não. Então hoje chegou uma paciente com um nódulo de 4 centímetros, uma paciente jovem, um nódulo já visível, que causava um certo desconforto ao engolir. Nesse caso você vê que mesmo sendo benigno, tem indicação de cirurgia, né? Um nódulo, uma paciente jovem, vai crescer cada vez mais, vai ser cada vez mais difícil de operar, né? Então, casos assim, a gente solicita punção, solicita um ultrassom cervical para avaliar não só o nódulo, mas as cadeias laterais do pescoço para ver se estão acometidas ou não, né? E pede lá o pré-operatório, né, para realmente o paciente fazer a avaliação antes de operar. Da mesma forma, essa era uma paciente jovem, também atendi uma paciente de 60 anos com um nódulo de 6 centímetros, maior do que um ovo de galinha, né? Aqui bastante visível, que ela já apresentava esse nódulo há muitos anos, mas que agora decidiu se cuidar, né? E o tratamento é esse, é remover esse lado da tireoide doente. Quando a doença acomete apenas um lado, está com a luz do sol, né, bem na câmera, né? Parece que eu estou brilhando. Acho que agora mudou, que fez uma curva. Então, quando a doença atinge apenas um lado da tireoide, é possível tratar com a cirurgia parcial. Ela tem uma vantagem porque você não precisa tirar a tireoide toda, então não vai precisar tomar hormônio depois da cirurgia, geralmente, e não vai mexer no nervo da voz dos dois lados, só no lado da cirurgia. Não vai mexer nas paratireoides dos dois lados, só no lado que tem a doença, que vai ser manipulado na cirurgia. Então, com isso, o risco de ter complicações após a cirurgia é bem menor na parcial do que na total. Na parcial, quase não tem rouquidão e quase não tem hipoparatireoidismo. É algo que pode acontecer, mas geralmente não tem.
Então, em geral, eu sempre avalio isso, qual é a melhor cirurgia para o paciente. Cirurgia parcial, quase todas eu faço com a biópsia de congelação. Uma biópsia feita no intraoperatório, o patologista analisa o material assim que a gente tira e o paciente fica ainda com o pescoço aberto, fica lá todo mundo de braço cruzado esperando ter o resultado da biópsia. Quando a biópsia vem maligno, aproveita e tira o outro lado. Quando vem benigno, para a cirurgia, tira só o lado doente, né? Também, além desses casos de bócio grande, que quando chega você já sabe que tem indicação de cirurgia, também atendi um caso interessante hoje de doença de Plummer. O paciente vem com hipertireoidismo subclínico, quer dizer, o TSH 0,01 e o T4 livre já ainda dentro do normal, não tinha muitos sintomas, só um suposto emagrecimento, mas que ela não soube precisar, e vem lá o antitireoglobulina negativo, anti-TPO negativo, então afasta a tireoidite de Hashimoto como causa desse hipertireoidismo leve, e vem o TRAB negativo, né, afastando a possibilidade de ser doença de Graves, é outra causa também, duas causas comuns de hipertireoidismo, doença de Graves e tireoidite de Hashimoto. E essa paciente tinha um nódulo de 3 centímetros e não apresentava nenhum desses exames positivos. Então, solicitei o exame de cintilografia da tireoide. Todo paciente que tem hipertireoidismo e nódulos na tireoide, principalmente nódulos grandes, e principalmente se os marcadores para doença de Graves e de tireoidite estão negativos, você precisa da cintilografia da tireoide para confirmar o diagnóstico de nódulo quente ou bócio multinodular tóxico, quando há vários nódulos quentes. Esse problema, o nódulo quente, é a mesma coisa de doença de Plummer. Os nódulos na tireoide, geralmente eles não produzem hormônio, mas em alguns casos o nódulo ele pode ser autônomo, ele pode de uma hora para outra decidir funcionar por conta própria e não responde mais ao TSH e começa a produzir muitos hormônios. Então esse nódulo autônomo, ele é chamado de nódulo quente e o nome da doença é doença de Plummer. Essa doença ela causa um hipertireoidismo que, quando o paciente tem nódulos grandes, por exemplo, nódulo de 4 centímetros, de 5 centímetros, que o próprio nódulo já teria indicação de cirurgia por si só, quando esse nódulo causa hipertireoidismo, aí está confirmada a melhor opção de tratamento, né? Tirar esse nódulo doente, que aí você resolve tanto o problema do bócio, do nódulo grande, como o problema do hipertireoidismo. Acabei pulando, né? O exame de cintilografia é um exame que a gente utiliza o marcador, que no caso é o iodo radioativo. O paciente ingere esse marcador e depois de alguns dias vai ser feito o exame de cintilografia para saber exatamente onde foi parar esse iodo radioativo que foi dado e vai ser absorvido pela tireoide. Nos pacientes que têm nódulo quente, a tireoide toda ela quase não capta contraste e apenas uma bola no exame capta contraste, que é justamente o nódulo quente. Quando o paciente tem um nódulo frio, a tireoide toda capta hormônio e vai ter um buraco na imagem do nódulo, que é justamente o nódulo frio que não captou o hormônio, porque ele está supresso, né? O paciente com TSH 0,01, a tireoide ela fica inibida e apenas quem produz hormônio é o nódulo quente, né? Ou o nódulo quente, ou nesses casos a própria tireoide que está atacada pela doença de Graves, né? Então, no caso, quando tem nódulo frio, o nódulo não é a causa do hipertireoidismo, tá? Então, essa paciente tinha uma indicação clara de cirurgia, né? Ainda pedi a cintilografia para confirmar, porém a paciente tem um hipertireoidismo leve e tem 76 anos, várias comorbidades. Então toda conduta você deve adequar exatamente ao contexto. Uma paciente com essa idade, com vários problemas de saúde, a cirurgia ela pode ser postergada ao máximo possível e pode ser que nunca precise fazer, porque você vai começar uma dose baixa de tapazol de 5 mg e se tiver uma boa resposta, vai ser basicamente isso. A gente vai continuar esse tratamento para essa paciente e essa paciente não vai para a cirurgia. Mas é diferente quando você pega um caso exatamente igual em uma pessoa jovem que tem a vida toda pela frente, ao invés de ficar usando os remédios do hipertireoidismo, que eles têm efeitos colaterais, ou a própria iodoterapia, que apesar de ser uma dose baixa, também pode ter efeitos colaterais, né? Nesses pacientes você encaminha, né? O paciente para iniciar o tratamento com tapazol, a medicação, a droga antitireoidiana. E essa droga antitireoidiana ela vai diminuir a quantidade de hormônio, e ao reduzir a quantidade de hormônio,
esse paciente vai controlar o hipertireoidismo. Então, sem hipertireoidismo, essa pessoa consegue ter uma vida normal enquanto estiver usando o Tapazol. Pode ser que um dia esse nódulo quente ele estabilize e pare de produzir hormônios. Nos pacientes mais jovens, você não ia ficar esperando isso, você ia indicar logo a cirurgia. Mas nessa paciente, como ela tinha 76 anos, ela vai tratar com Tapazol, né? E pode ser que a doença reverta, né? Então, toda conduta é algo que vocês, as pessoas que me seguem, né, mandam mensagens no Instagram, nas caixinhas, perguntando: doutor, nódulo de tantos centímetros, resultado tal, o que fazer? Sendo que cada caso, ele deve ser avaliado dentro de um contexto. Às vezes a gente pega casos exatamente iguais, mas em contextos diferentes, a conduta é completamente diferente. Então, por exemplo, um nódulo Bethesda 4 de tamanho pequeno a médio, 2 centímetros, em uma pessoa de 80 anos, você não vai pensar em cirurgia. Já numa pessoa de 20 anos, você vai pensar em cirurgia, porque pode ser que seja um câncer, é melhor você tratar cedo e resolver o problema. Então é muito variável de paciente para paciente. Às vezes, um caso exatamente igual, você pode pensar em uma cirurgia parcial, em outra você já pensar na cirurgia total, considerando, por exemplo, a idade do paciente. Se é uma pessoa mais jovem, você faz a parcial, pessoa com mais idade, você já pensa na total, porque tem um controle melhor do problema. Então, em medicina, a gente sempre precisa avaliar o caso dentro do contexto, de acordo com os outros exames, de acordo com o que o paciente sente, né? Então, deixa eu ver se teve mais alguns casos. Sim, essa semana, hoje eu tô voltando de Quixadá e Quixeramobim, né, nos finais de semana, 2 finais de semana por mês eu atendo em algumas cidades do interior aqui perto. Na semana passada eu estava em Itapipoca, hoje voltando de Quixadá e Quixeramobim, então só mês que vem que eu volto para essas cidades. Também uma vez por mês atendo em Maranguape, e atendi uma paciente hoje que veio com indicação de punção. O médico pediu punção porque tinha um nódulo TIRAD 5. TIRADS é uma classificação do ultrassom que avalia as características do nódulo. De acordo com as características desse nódulo a ultrassom, e quanto maior é o TIRADS, mais suspeito esse nódulo é de ser câncer. E o TIRAD 5 é o mais suspeito de todos, é um nódulo que é a cara do câncer. Só que essa classificação ela é muito subjetiva, então eu não costumo utilizar os TIRADS porque é muito comum você não ter um consenso. O que um médico chamou de TIRAD 5, eu discordei completamente. O nódulo era misto, tinha líquido dentro dele e nas áreas líquidas estava se formando o cristal de coloide, um pontinho branco, que não é microcalcificação, né? Às vezes o médico lauda nódulo hipoecóico com microcalcificação, mas na imagem eu repeti o ultrassom e não vi nada de microcalcificação. Aquilo dali é um cristal coloide. Então não faz o menor sentido puncionar um nódulo pequeno que não é um TIRAD 5. Se esse nódulo é de baixa suspeita, você puncionar, você pode ter um diagnóstico equivocado. Então, o outro ponto importante também é o acompanhamento, né? Então, imagine, essa paciente eu não puncionei, porque não parecia ser um TIRAD 5. Quando eu fiz o exame de ultrassom, era um TIRAD 3, provavelmente um nódulo misto, hipoecóico, sem bordas irregulares, as bordas eram bem bonitinhas, o nódulo era achatado, formato ovoide, pequeno. Então, nesse caso, não puncionei. Mas a paciente precisa estar ciente que tem um nódulo atípico, um nódulo que ele nem fecha critério para ser a cara do maligno, nem também nem é a cara do benigno, tem alguma coisa esquisita. Então o paciente precisa saber disso e precisa acompanhar isso de você fazer exames de tempos em tempos. Algumas pessoas não toleram bem ficar repetindo exames porque fica na ansiedade, pensando lá na frente, será que é um câncer? Será que esse câncer se espalhou para o pulmão, se espalhou para o fígado? A pessoa tem uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade grande ela pode ser bastante prejudicial para a saúde, porque você tem que focar no agora, né? E no que você tem controle. O que você tem controle, você pode fazer e isso vai ser bom. Que é o quê? É começar uma atividade física, você decidir o dia e a hora, você calça o tênis e vai, né? É decidir se você vai comer ou não porcaria. Mas muitos pacientes não pensam nesse controle que eles têm, nessas ferramentas que é possível ter e tomar esses cuidados que você pode tomar para ter mais saúde. Mas a pessoa pensa no que ela não tem controle, que é justamente num nódulo que não tem o que fazer, é só repetir os exames de tempos em tempos. Mas o paciente fica focado naquilo, então é melhor esquecer e só lembrar disso daqui a 6 meses para ver se houve realmente alguma mudança ou não.
como ele não tem a cara nem de um nem de outro e é pequeno, você pode, ao invés de puncionar, você pode só acompanhar, né, repetindo ultrassom de tempos em tempos, né? O que mais? Então atendi também um caso de câncer de cabeça e pescoço. Tudo que a gente fala sobre câncer de tireoide, nódulo na tireoide, bócio, em geral, é bem diferente do cuidado que deve ser tomado no câncer de cabeça e pescoço, que é um grupo de doenças mais parecidas, todas relacionadas ao cigarro e à bebida, que aparecem principalmente em homens acima dos 50, 60 anos. A pessoa fumou muito na vida, começa a ter risco de ter câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe. Então, esses tipos de lesão são lesões que não param de crescer. A lesão vai progredindo lentamente, em alguns meses começa com um tumor pequeno, surge uma ferida dentro da boca ou da garganta, que nem sempre dói, inclusive é comum não doer, o que é um problema porque o paciente não sente a lesão, e aquilo vai crescendo, e quando ele descobre, pode já ser tarde demais, pode não ser mais possível operar. Então, quando a gente fala do câncer de tireoide, é um câncer que ele é altamente curável se você tratar ele. Se você, por exemplo, faz um ultrassom e encontra um nódulo pequeno, se você repetir um ano depois e só um ano depois descobrir que era câncer, no final não vai ter muita diferença na chance de cura, vai ser curado do mesmo jeito. Mas no câncer de cabeça e pescoço, o tempo ele é primordial. Quanto mais o tempo passa e você não trata e mais esse câncer cresce, as chances de curar o problema vão caindo bastante. Esse paciente que eu atendi é um paciente que teve um câncer de língua, foi feita uma cirurgia, era um tumor pequeno só dentro da língua, conseguiu controlar o tumor. Meses ou foi anos depois surgiu um tumor na garganta, foi operado novamente por via intraoral, dessa vez o tumor era maior e foi tratado com radioterapia externa para limpar os linfonodos do pescoço, não foi feito esvaziamento linfonodal. E agora ele veio para mim, né, não é meu paciente, esse paciente é paciente do SUS, ele veio para mim para fazer um exame de laringoscopia. E antes de fazer a laringoscopia eu perguntei se estava tudo bem e ele me mostrou um caroço no pescoço. Ao palpar, notei que era uma metástase, um linfonodo de 3 centímetros, uma lesão grande, provavelmente a recidiva do câncer, né? Então, eu nem fiz a laringoscopia nesse dia, era mês passado, eu orientei, olha, vá fazer um exame de punção urgente, vá fazer um exame de tomografia e retorne ao seu médico para mostrar esse resultado, porque não pode perder tempo. Uma recidiva do câncer de cabeça e pescoço, o SEC, carcinoma espinocelular, ela não fica quietinha, ela vai progredindo e esse linfonodo ele vai invadindo os tecidos ao redor, ele vai crescendo, vai se enraizando. Então já estava infiltrando a musculatura, a lesão bem fixa a planos profundos, e esse tempo que ele perdeu, eu nem sei se o tumor ficou paradinho, eu acredito que não, parecia estar um pouco maior, ele veio para fazer uma laringoscopia, não conseguiu ir no SUS cedo, acaba que agora ele vai fazer a tomografia, já tem a punção confirmando que é uma recidiva, mas à medida que o tempo passa e não tem um tratamento, isso pode progredir bastante e quando chegar lá no SUS não ser mais operável. Então isso é algo que é muito, muito ruim, a sociedade, o SUS, não vê o câncer de cabeça e pescoço como uma urgência, né? Então esse paciente, se esse tumor crescer, ele pode invadir a artéria carótida comum e não ser mais operável, chegar a um ponto que não dá mais para operar porque o tumor invadiu a carótida e você não consegue ressecar esse tipo de tumor, porque a morbidade da cirurgia é muito alta, a mortalidade depois de uma cirurgia como essa é próximo de 60%. Então esse paciente vai para tomografia, vai voltar para o cirurgião dele, mas pode ser que não seja mais cirúrgico. E aí o que fazer nesses casos? Em casos assim, quando você não tem possibilidade de cirurgia, o próximo passo é fazer algum tratamento como radioterapia combinado com quimioterapia, mas deixa até de ser com intenção curativa, é uma intenção meio que paliativa, torcendo para que o tumor tenha uma resposta completa. O tumor ele pode ter uma resposta completa, murchar completamente e desaparecer, mas o mais comum de acontecer é o que a gente chama de resposta parcial. O tumor regride, responde parcialmente à radioterapia, mas ele vai continuar lá, né? E pode ser que um dia mude o padrão de crescimento e comece a crescer mais rápido. E aqui vem um ponto triste do câncer de cabeça e pescoço, a morte por doença local. O paciente que tem uma doença irressecável, um câncer de garganta, um câncer de laringe, um
câncer de boca que foi para um linfonodo e passou a ser inoperável, esse tumor ele vai lentamente crescendo, chega um dia que ele invade a pele e ele ulcera a pele, forma uma ferida grande, uma ferida neoplásica que não cicatriza nunca, não importa o que faça. Essa ferida, ela vai aumentando cada vez mais, começa a doer bastante, chega uma hora que começa a ter um cheiro muito ruim de carne podre, pode infeccionar, se não tomar cuidado com a higiene, pode ter verme, se uma mosca pousar, se o paciente não tiver o cuidado. E aí é uma situação muito triste que eu já presenciei vários casos de câncer de cabeça e pescoço indo por esse caminho, né? É algo bem triste esse tipo de morte, porque a lesão vai crescendo um dia até esse paciente não conseguir mais comer pela boca, ter que usar uma sonda, não conseguir respirar pela via aérea, ter que usar uma traqueostomia, o cheiro ruim, a família não consegue chegar perto. Então é algo muito triste que o ideal era que nunca acontecesse, se nós tratássemos todos os tumores cedo, não deixasse chegar a esse ponto, né? Mas infelizmente é bastante difícil esses pacientes conseguirem tratamento pelo SUS. Às vezes o médico que está no SUS, ele está lá sobrecarregado, esse paciente chegou lá no SUS com um exame, ultrassom, estava lá a foto do tumor, do nódulo acometendo o músculo já, mas como o laudo do ultrassom dizia que não tinha nada, o médico achou que não tinha nada, sendo que era claro, era óbvio, o exame físico, não precisava de um exame de ultrassom para dizer que o tumor estava invadindo, né, e tinha uma recidiva, né? Mas infelizmente o médico não viu e aí acaba que esse paciente vai perder, talvez perca o time, né? A gente torce para que dê tudo certo, mas não sei se vai dar certo, né? Então esse foi um dos casos mais tristes que eu atendi. Hoje também fiz uma laringoscopia de um paciente que eu achava que a laringoscopia veria um câncer de laringe, mas na verdade o paciente tabagista, sempre teve rouquidão e essa rouquidão piorou de uma semana para cá. A laringoscopia via apenas o edema de Heinck. Edema de Heinck é um tipo de lesão que aparece na pessoa que fuma por muitos anos. Fica a prega vocal, ao invés de ser bem lisinha, ela fica com um edema que causa uma rouquidão persistente. Existe tratamento cirúrgico, mas em geral esses pacientes não passam por cirurgia, fica só acompanhando, né? Então eu achava que seria um câncer de laringe, mas graças a Deus não era. Era uma lesão benigna que o tratamento é só acompanhar. Pode ser que por trás dessa lesão tenha alguma lesão, tenha realmente um tumor, mas não acredito que seja, né? Deu para ver bem a prega vocal e não tinha nada disso, né? De casos de hipotireoidismo, é muito comum atender pacientes que vêm para o acompanhamento comigo por conta do hipotireoidismo, mas eu sempre solicito o check-up completo, né, para a gente ver se o paciente tem alguma alteração no colesterol, para ver se tem alterações na glicemia, um diabetes ou pré-diabetes, para ver como é que está a função renal, para ver como é que está a função hepática, né? E atendi uma senhora de 82 anos com boas condições físicas, mentais, bastante lúcida, bastante ativa. Eu até perguntei qual era o segredo dela, porque ela tinha 82 e parecia 60. Qual era o segredo dela para estar tão bem, né? E ela disse que era ter muitos filhos. Ela teve 10, 11 filhos, 12 filhos, uma quantidade muito alta, né? Mas a única alteração que vi realmente preocupante foi a creatinina, a função renal. Esse paciente tinha uma função renal bem alterada e é algo que precisa passar pelo especialista, o nefrologista, pois é possível que, por conta da pressão alta que ela teve a vida toda, os rins possam estar danificados e é preciso fazer algumas condutas para que esse rim dure mais tempo sem que ela precise de hemodiálise, né? Os exames laboratoriais, eles devem ser feitos justamente para você investigar isso, né? Encontrar os problemas cedo, fazer uma dosagem do colesterol. Hoje prescrevi tratamento para colesterol para vários pacientes, colesterol 240, 250, que a pessoa sempre teve e nunca tratou. Aí quando você pergunta na família, vários casos de infarto. Quer dizer, essa pessoa está no mesmo caminho. Se não começa o tratamento, um dia ela vai ter infarto também. Da mesma forma, paciente com alteração de função renal, se você não encaminhar para o especialista, aquilo dali vai piorar, né? Vai virar algo mais sério. Da mesma forma, hoje eu atendi uma senhora que, numa avaliação de nódulos na tireoide, que pedimos um check-up, estava lá um TGO e TGP, exames do fígado, bastante alterados, até assustador, de tão altos. E essa paciente encaminhei para o gastro, ela acabou tendo consulta com o cirurgião digestivo, fizeram toda a investigação e no final
não encontraram nenhum tumor, não encontraram nenhuma pedra na vesícula, não parecia ser algo sério, que quando ela suspendeu um suplemento que ela estava usando, os exames melhoraram. Provavelmente era hepatite medicamentosa, a função renal prejudicada, função hepática prejudicada por conta de medicamentos. Também atendi um paciente que veio com um nódulo na parótida, não parecia ser algo sério, mas esse paciente suspendeu os tratamentos do diabetes e veio com o diabetes bem descompensado. O diabetes descompensado, a glicemia acima de 300, o paciente vem perdendo peso rápido, vem tendo muita sede e urinando muito, muita fome, começa a ter alterações. Hoje eu peguei 2 pacientes com isso, é o que a gente chama de neuropatia diabética. De tão alta glicemia, começa a danificar os nervos dos pés. O paciente começa a ter formigamentos, dormência nos pés, uma sensação de queimação nos pés. Isso é como se fosse os nervinhos, né, por conta da microvascularização sendo danificada, como se o paciente fosse perdendo a inervação dos dedos. Então é um problema muito sério. Eu, infelizmente, né, já fiz muitas amputações de pé diabético. Quando eu era cirurgião, eu ainda sou cirurgião geral, né, mas quando eu dava plantões como cirurgião geral, era comum ver um diabético que teve um pequeno corte que ele não viu, porque o pé fica dormente. Então, se a pessoa não usar um sapato protegido nas laterais, usar só uma havaiana, por exemplo, uma havaiana para um diabético é muito perigoso, porque ele pode pisar em falso nas laterais, levar um pequeno corte, aquele pequeno corte infecciona, forma pus, vai crescendo cada vez mais esse abscesso, e o paciente só percebe aquela infecção, aquela necrose de tecido quando já está bastante avançado. Aí quando chega, interna no hospital, começa os tratamentos com antibiótico, faz limpeza cirúrgica, não melhora, o problema vai progredindo, acaba que a solução é você ter que fazer uma amputação, ter que tirar parte do pé, ou o pé todo, ou a perna, ou amputação acima do joelho. Infelizmente, quanto mais grave é o problema, chega uma hora que o membro está praticamente com a parte morta, né? Você tem que tirar mesmo para salvar a vida do paciente, né? Até o paciente diz, é o pé ou a vida, né? Você tem que decidir isso, porque infelizmente o diabetes, ele pode causar isso. Diabetes e cigarros, 2 doenças que infelizmente levam à amputação se a pessoa não cuidar. Então esse paciente veio com diabetes super descompensado porque decidiu por conta própria parar de tomar os remédios. É algo extremamente perigoso, nós não podemos deixar isso acontecer, né? Então assim, sempre, infelizmente, né, hoje em dia está surgindo uma especialidade, pseudo-especialidade, que você precisa tomar muito cuidado, que eles se chamam medicina integrativa, medicina funcional, como se a medicina não fosse integrativa. E o que é essa medicina integrativa? Porque nós olhamos o paciente como inteiro. Só que o médico, a função do médico, seja ele especialista ou não, é olhar o paciente por inteiro. Eu não sou médico de tireoide, eu sou médico, eu não trato só o exame, o nódulo na tireoide, eu trato o paciente como um todo, né? Eu tenho que ver o paciente como um todo. Às vezes aquele nódulo ali é só um problemazinho simples, você tem que ver todo o resto. Então, infelizmente, muitos médicos não são assim. E aí, por conta disso, o paciente que quer ser visto por um inteiro, né, ele acaba procurando esses médicos integrativos, né? Que, na verdade, se você for olhar, são médicos sem especialidade, que não têm o devido treinamento, não fizeram a residência médica, né? E às vezes passam tratamentos totalmente fora da realidade, vários suplementos. Já peguei vários casos muito tristes de pessoas que se deram mal indo a esse tipo de profissional. Então tome muito cuidado com esse tipo de profissional que se chama integrativo. Alguns podem até ser honestos, mas em geral quem usa nome falso, de especialidade falsa, é uma pessoa provavelmente mal intencionada. Pode ser uma pessoa mal informada, que não sabe que não existe isso, né, de médico integrativo, né, mas em geral é uma pessoa mal intencionada. Tome bastante cuidado com isso. Não é uma especialidade médica. Da mesma forma que ortomolecular não é uma especialidade médica, às vezes eles se intitulam hormonologistas, às vezes medicina do esporte e desempenho, emagrecimento e desempenho, nutrólogo,
muito cuidado com o nutrólogo. Existem nutrólogos bons, muito bons, mas existem muitos que não são nutrólogos e se dizem nutrólogos sem ter o RQE. Toda vez que você for no médico, olhe se ele tem RQE, porque é uma forma de você reconhecer se aquela pessoa tem o devido estudo ou não. Não quer dizer se ele é bom ou não, porque em toda área, em toda profissão, existem bons profissionais e maus profissionais, né? Mas você precisa realmente, né, pelo menos ter esse controle de qualidade. Saber se o cirurgião que vai operar a sua tireoide é cirurgião de cabeça e pescoço ou se é só cirurgião geral, porque o ideal é que opere com um especialista. Fazer o endocrinologista, saber se ele é endocrinologista mesmo. Precisa tomar muito cuidado com o profissional que vai lhe cuidar, né? Deixa eu ver o que mais que atendi essa semana de caso interessante. Atendi uma paciente que ela disse que ela até perguntou se o caso dela ia aparecer no caso da semana, né? Então é por isso que eu vou trazer o caso dela. É uma paciente jovem, muito preocupada com a saúde, estudante universitária, que descobriu um nódulo na tireoide e repetiu o exame depois de 6 meses e o nódulo havia crescido, né? Então ela ficou muito angustiada e marcou um atendimento comigo. Eu tenho meu aparelho de ultrassom. Ao fazer o exame de ultrassom, vi que na verdade não era um nódulo, era um cisto na tireoide, algo totalmente benigno, de baixíssima preocupação, e a conduta é só acompanhar, né? Então essa paciente, né, como muitos pacientes, vem muito angustiados, com medo, achando que vai ter que fazer biópsia, vai ter punção, fazer cirurgia. Na verdade, hoje em dia o aparelho de ultrassom ele está cada vez mais preciso, a qualidade da imagem é muito boa e lesões, alterações que no passado nós nem sabíamos que tínhamos, hoje em dia nós estamos descobrindo, e na maioria dos casos isso não quer dizer nada, é algo tranquilo que todo mundo tem, não precisa se preocupar, né? Às vezes é um câncer, mas na maioria das vezes não é. Então tome muito cuidado. Alguns médicos querem assustar o paciente, botando medo, não sei qual é o sentido, qual é o que eles ganham com isso, assustando o paciente. Não faz parte da medicina deixar o paciente mais ansioso do que ele já está. Às vezes o paciente precisa mesmo do puxão de orelha. Hoje, por exemplo, o paciente diabético, eu dei um puxão na orelha dele, porque a pessoa sem tomar os remédios, realmente a tendência é um dia virar algo bastante sério, e em breve, né, se não cuidar, né? Mas em geral você não precisa assustar o paciente, principalmente para problemas tranquilos, né? Eu atendo muitos pacientes que vêm com um nódulo na tireoide desesperado, porque o médico do ultrassom deixou o paciente desesperado, dando a entender que era um câncer que ia ter que operar. Na maioria das vezes não é nada disso, né? Tá? Então é isso, eu acho que o vídeo já tem bem meia hora, né? Eu já tô quase chegando em Fortaleza, graças a Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Deixa aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo de hoje, se você já ouviu alguma situação parecida. Terça-feira temos a live aqui no canal. Me siga lá no Instagram. Hoje eu não consegui postar nada no Instagram. Hoje eu saí de casa às 5 horas da tarde, vou chegar em casa às 6 horas da noite. Assim que eu chegar já tem um aniversário de uma criança de 1 ano que a minha esposa vai, eu vou também. Então é isso, a vida, tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, né? Mas quando eu tô com mais tempo livre, né, eu posto bastante. Esses dias eu tô focado nos experimentos do meu doutorado. O meu doutorado, eu não posso falar muito sobre ele antes de começar a pesquisa, porque pode atrapalhar as pessoas que vão participar, pode acabar enviesando a amostra e aí influencia nos resultados. Então eu não posso falar muito sobre ele, só depois que der certo. Mas por enquanto, graças a Deus, tá tudo dando certo. Se Deus quiser, daqui para ano que vem, quer dizer, daqui para o final desse ano, eu consigo defender meu doutorado, passar a ser mestre, doutor e professor universitário, e vai dar certo. É isso aí, tchau, tchau.